Por que a Bíblia foi dogmatizada e trazida para bases religiosas? O que é mortal para a fé? A religião é mortal para a fé. Como também o ateísmo e a filosofia humanista é mortal para a fé. Todos os dois caminhos não expressam a coragem e o amor, porque estão assentados no medo. Onde há o amor, não há o medo. João nos ensina. Olha, eu não acredito nisso. Acabou. A pessoa tem o direito de falar isso. Mas é o caminho mais fácil. Eu não acredito e acabou. É o caminho mais fácil. Você vai usar menos da sua capacidade humana, de inteligência. Ou então você pode falar, ó, isso para mim é doideira, isso é besteira. Não me interessa, não. Eu acredito e acabou. Isso é muito perigoso. Com esse tipo de fé, jogaram em 2001 outro World Trade Center no chão. Isso é um fanatismo. A Bíblia, meus irmãos, é um livro que fala da relatividade de Einstein. Ela fala da relatividade. Eu atropecei na dilatação do tempo de Einstein, dada por Pedro para mim. Meus irmãos, Newton estudou a Bíblia, não a Bíblia, desculpa, o livro de Daniel, 20 anos. O original está na Suíça. E lá ele não consegue fechar o livro de Daniel, entender por quê? Principalmente por causa das 70 semanas. Por quê? Porque ele pensava que o tempo era absoluto. E o tempo não é absoluto. Em 1905, Einstein descobre que o tempo ele enruga e dilata de acordo com a proximidade do nosso corpo, da nossa matéria, à velocidade da luz, a qual Einstein, na minha opinião erroneamente, põe uma fronteira do nosso universo. Naturalmente é a fronteira e ela é constante no nosso espaço-tempo, mas em outros espaços que nós chamamos no livro Alfa e Ômega hiperespaço, a velocidade de um corpo pode passar milhões à velocidade da luz. E a Bíblia fala não só da dilatação do tempo. Queridos, eu vos digo que esses céus e essa terra que vós vistes um dia passarão e enrolarão como um pergaminho. Isso ele fala sobre o Big Crunch, o enrolar do espaço do tempo. Você só deve pegar e analisar a palavra céus como uma palavra primitiva para tempo e terra para espaço. Se eles se enrolam, mas para isso você tem que entender que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia na terra. Isso é dilatação de tempo. Isso é física moderna. Por isso que os grandes homens de Deus transformaram a Bíblia em abracadabra, porque eles também não entendiam isso. Isso é a origem do fanatismo religioso e a origem do humanismo. Mas, amigos, nós somos seres humanos, nós fomos criados com razão e nós vamos sempre pular as fronteiras da ignorância. Nós sempre vamos pular e nós não vamos acreditar que a criação foi em 6 dias de 24 horas, mas em 15 bilhões de anos, porque a Bíblia fala do dia da eternidade. Então é muito interessante, por exemplo, a Bíblia ela fala de extradimensões. A única possibilidade da Bíblia de entender a Bíblia é se você acreditar em dimensões extras, em uma quinta dimensão, porque nós temos 4, a altura, a largura, a profundidade e o tempo, né? É para frente, para trás, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, e mais o tempo que nós não vemos. Então, esse tipo de coisa é chamado, a Bíblia clama por outras dimensões. Você tem que ter outras dimensões, uma quinta, uma sexta dimensão, senão você não entende a Bíblia. A gente não consegue enquadrar a Bíblia dentro dessa coisa. Você pode, por exemplo, analisar o companheiro de Einstein, Kaluza. Ele conseguiu alegrar o coração de Einstein com a alegoria da formiga sobre uma mangueira. Você passa de avião, você vê uma mangueira, é uma linha.
Mas se você aproximar daquela mangueira, bem de perto, você vai ver uma dimensão escondida, que é a curvatura daquela mangueira, né? E se você pôr uma formiga naquela mangueira, a mangueira é infinita para ela, porque a formiga ela é bidimensional, ela não conhece a terceira dimensão. Ela vai rodar, e não sai dali. O mosquito sai. E por que a disciplina proposta por Jesus Cristo? Ele fala, viva desse jeito que você vai criar. Não é no ocus pocus, não, abracadabra, não. É dentro do seu corpo. Ele fala, se os seus olhos são bons, o seu corpo tem luz. Se não, tem trevas. O que seria trevas? Nós sabemos que Paul Dirac, quando ele fez o cálculo da energia, a máxima vezes da velocidade da luz ao quadrado, Einstein, ele chega a um cálculo de uma energia elevada ao quadrado igual a massa ao quadrado, mas a velocidade da luz à quarta. Se você tirar a raiz quadrada, dá mais ou menos mc ao quadrado, o que significa que teria existido uma energia negativa, e ele luta por essa energia negativa. Seria essa energia negativa aquilo que na Bíblia se chama de trevas, né? E que se escondem em dimensões invisíveis em nós, abaixo da constante de Planck. Então, esses são o novo modo de enxergar e apalpar a grandeza da mensagem bíblica. No livro Alfa Ômega, nós discutimos coisas que são realmente tem causado polêmica, principalmente em teólogos. Por exemplo, a tricotomia de Deus. A tricotomia de Deus, ela existe dentro da ciência. Se um ser é tão poderoso e existente, ele tem que estar. A gente tem que apalpá-lo. Nós não vamos conseguir defini-lo com a ciência, não. É impossível. Nós somos extremamente ignorantes. As nossas funções são muito pequenas para poder entrar num universo tão grandioso como proposto pela Bíblia. Mas nós podemos apalpar essa situação com algum raciocínio. E o raciocínio seria: qual seria a resposta para a chamada onipresença de Deus? Porque Deus, apresentado na Bíblia, ele é onipresente, né? E ele também, ao mesmo tempo, ele aparece materialmente para você, e ao mesmo tempo ele não é material para você. E ele está num lugar e está em outro. Mas isso é uma coisa louca para uma pessoa que vivesse na época de Newton, ou na época dos gregos, ou na época de Jesus. Aquela pessoa, Jesus falava disso e ninguém entendia. Mas nós sabemos que se Deus entra em contato conosco, Ele respeita as leis da nossa existência. E isso, ele estaria se apresentando debaixo da incerteza de Heisenberg. A incerteza de Heisenberg é a impossibilidade de perceber a posição exata de um elétron ou o movimento, a quantidade de movimento desse elétron. Você não consegue saber. Por exemplo, a natureza da matéria, ela é ou ondas ou ela é partícula. Vê se isso também não é maravilhoso. Você chega, você tem duas brechas em uma madeira. Se partículas passam por essa brecha, você forma uma linha e outra linha no plano de trás. Se são ondas, formam uma interferência ondular atrás. Os cientistas bombardearam elétrons, que são partículas, bombardearam elétrons contra aquela parede e saiu ondas do outro lado. Eles falaram: que isso? Isso é partícula? Aí eles pegaram um elétron e bombardearam, na avaliação de Brooklyn, bombardearam um elétron. E, meus irmãos, saiu onda do outro lado. O que significa isso? Isso é a coisa mais exótica, mais doida da física mecânica. O elétron, ele passou por esse buraco, ele passou pelos dois e não passou por nenhum. Que é isso? Eles foram do outro lado. Na hora que eles chegaram do outro lado, tá vendo? Ele passou como partícula, só porque ele foi observado. Isso é a mecânica quântica. Isso é tão doido quanto os milagres da pastora, que Deus dá através dela. Mas isso é milagre de Deus no cérebro humano. Meus irmãos, por isso que chegam os discípulos e conversam com Jesus. Mostra-nos o Pai. Chega!
Ele fala, você está me vendo o tempo inteiro e não conhece o Pai? É porque ele via Jesus. Então Deus se materializa e respeita as nossas leis. Mas quando ele passa por trás de você, igual ele passou por Moisés, você vê as ondas do Dínamos, que é o Espírito Santo. Nós vamos passar todas as fronteiras e nós vamos mostrar ao mundo que a fé e a ciência é uma só coisa. Vamos quebrar o espírito dogmático, vamos quebrar o ateísmo e vamos buscar a sabedoria que Deus, na queda de um querubim, falou para Daniel. Você era até mais inteligente que Daniel. Muito obrigado por ter ouvido a minha palavra, meus irmãos. Muito obrigado.